Encargos sociais, encargos complementares. Qual a diferença? Eu vou explicar nessa aula para que você não tenha mais dúvidas sobre isso. Quando eu contrato um funcionário na construção civil, ou não precisa ser na construção civil, até um restaurante que contrata um garçom ou uma transportadora que contrata um motorista, sabe que o custo do empregado para o empregador é maior do que o salário, né? Ou seja, o orçamentista não tem que levar em consideração no orçamento apenas o salário base. Ele precisa agregar ao salário base aquilo que se chama de encargos sociais, tá? Aqui no Brasil, a relação de itens incluídos nos encargos sociais é muito grande e esse total costuma ultrapassar 100%. Ou seja, se o salário é 10, o custo dele para o empregador, aqui no caso a construtora, é 10 e mais do que 10. Ou seja, vai dar mais do que 20. Porque os encargos sociais são superiores a 100%, vai dar lá R$22, por exemplo. Mas esses encargos sociais, que envolvem contribuições sociais, que envolvem benefícios como férias, aviso prévio, 13º, envolve o período de baixa que o trabalhador está quando sofre acidente do trabalho, tem falta justificada, todo esse conjunto de itens que perfaz o encargo social gera o custo do homem com encargos. Bom, sempre foi assim, a escola tradicional de orçamento é essa. Alguns anos atrás, alguns orçamentistas começaram a dizer o seguinte: vamos pensar assim, um almoço. Quanto custa um almoço? Vamos fazer uma conta rápida. Vamos supor que um almoço aqui na minha cidade custe R$8. E eu tenho que dar um almoço ao pedreiro por dia, obviamente, né? E ele trabalha 8 horas por dia. Aí eu digo, rapaz, então eu poderia aumentar a hora dele R$1, que aí eu já estaria diluindo o almoço do pedreiro na hora dele. Verdade. E ele toma 2 ônibus. Vamos supor que esses ônibus dê R$4. Eu digo, então em 8 horas por dia ele consome R$4 de ônibus. Poxa, eu poderia então somar mais 50 centavos na hora dele, que quando eu trouxer a hora dele para dentro do orçamento, eu já estarei trazendo o ônibus para dentro do meu custo. Então, pensando assim, é que surgiu essa vertente de orçamento que, além dos encargos tradicionais, joga dentro da hora do homem outros encargos que tradicionalmente iam para o custo indireto da obra. No próximo slide aqui, vocês podem ver que eu vou usar aqui o SINAP como referência para os encargos complementares. Você pode ver aqui, ó, que na ótica do SINAP, o que é que tradicionalmente estaria no custo indireto da obra, mas que eu, dentro da ótica de encargos complementares, posso considerar dentro da hora do homem. Alimentação, foi o exemplo que eu dei do almoço. Transporte, o vale transporte. Exames, admissional e demissional. O seguro de vida em grupo, curso de capacitação, o EPI, equipamento de proteção individual. Eu sei que, em média, um operário gasta um capacete a cada 4 meses. Quanto custa um capacete? R$20. Eu vou fazer a mesma continha e vou colocar um centavinho a mais na hora dele para incluir o capacete, o uniforme, a bota, a luva na hora do homem, em vez de colocar lá no custo indireto. Um outro item que costuma aparecer
no espírito dos encargos complementares, são as ferramentas. Então, quais são as vantagens dessa tendência? Veja que isso acontecia apenas em algumas construtoras, hoje o Sinap, o Ciclo, hoje todo mundo já está convencido de que é melhor trabalhar com o conceito de encargos complementares. Então aqui quais são as vantagens do ponto de vista da técnica orçamentária em se trabalhar com encargos complementares em vez de apenas os encargos sociais tradicionais. O primeiro é que a gente tem uma noção de hora mais completa. Aqui, quando eu trabalho com encargos sociais, quando eu uso que um pedreiro é R$15 por hora, ali já está o pedreiro remunerado, transportado, alimentado, equipado, ferramentado, se é que existe essa palavra aí, tá certo? Já está tudo dentro da hora dele. Eu não preciso mais me preocupar em orçar o almoço do pedreiro lá no custo indireto, porque ele já já está no bojo dos encargos complementares. A segunda vantagem é que é mais preciso, porque se eu for orçar da maneira histórica, da maneira tradicional, como é que eu faria? Eu iria lá no custo indireto e ia dizer, poxa, qual é o efetivo médio dessa obra? 150 homens. É mais impreciso. Quando eu coloco na hora, toda vez que tiver a incidência de uma hora de pedreiro no orçamento, automaticamente eu já vou estar dimensionando o almoço, o transporte, aqueles itens todos que nós vimos ali. Terceiro lugar, qual é uma outra vantagem? É que eu, ao aumentar a hora do homem, porque o encargo complementar, obviamente, é maior, né? Ao trazer o conceito de encargo complementar, eu aumento o custo direto da obra e diminuo o custo indireto da obra. Precisa ter menos coisa no custo indireto, tá certo? E é mais fácil de fazer o controle de custos, porque eu posso tirar um relatório aí dos insumos e ver quanto tem lá dentro dos encargos complementares de EPI, de almoço, etc. O último slide aqui dessa aula é um exemplo do Sinap. Veja como nessa composição aí eu tenho o servente, quer dizer, numa determinada composição eu tenho o servente e veja como o servente aparece aí já valorizado com encargos complementares. Veja que o custo dele só com os encargos sociais daria R$ 14,84. Porém, somando alimentação, transporte, exames, seguro, custo de capacitação, EPI e ferramenta, ele iria para R$ 20,17. Agora, importante, cuidado quando você for orçar, veja qual é o banco de dados que você está utilizando, para você saber se aquele valor que você está puxando ali é com encargo, aquele valor da mão de obra, né? É com encargo complementares ou é apenas com os encargos sociais, para você não achar que está usando complementares, mas eles ser só os sociais e aí vai ficar faltando dinheiro no seu orçamento. Espero que você tenha entendido essa contextualização dos encargos complementares. Se você entendeu, ensine a algum colega que ainda não sabe.